Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e no Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, estamos na meditação da palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 12 até o 14, amém? Se o irmão quiser pode estar acompanhando em casa, a leitura bíblica, amém? Se não quiser, não tem problema. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A partir do versículo 12 que vai dizer assim: Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então veja, meus amados irmãos, alguns assim podem até imaginar, né? Mas Paulo estava falando aí da carne, né? Porque Paulo falou aqui na parte A do versículo 12 que ele disse: digo eu, não o Senhor. Então, mas nós vemos que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, né? Não era qualquer homem que estava falando aquilo dali, estava dando essa exortação, mas sim um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que falava direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Então, se um varão ele tem uma esposa que não é crente, que é descrente, ela vai ser santificada por ele, através do seu bom testemunho, através da sua boa conduta dentro do seu lar, dando bom testemunho de cristão, se verdadeiramente ele guardar a doutrina, se verdadeiramente ele guardar a palavra de Deus no coração. Louvado seja Deus, que a palavra do Senhor diz: nós somos o quê? A luz do mundo. Então a luz ela brilha meio às trevas. Então, se o varão ele der um bom testemunho dentro do lado da casa dele, ele vai ter grande chance, louvado seja Deus, isso também com jejum e com oração, de ganhar a sua esposa, o seu lar, a sua casa, para Jesus. Só que infelizmente nós sabemos que hoje em dia tem muito mais mau testemunho, né? E a Bíblia diz, que o Senhor Jesus falou pela sua palavra, que aquele que dá escândalo, seria melhor se amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. Louvado seja Deus. Então acontece aí com muitos varões, né? Antes de conhecer Jesus, a verdade, eram ali católicos, praticantes, né? Glória a Deus. E eles se casaram na igreja católica. E ali acontece do varão ali conhecer Jesus, a verdade, o caminho. Então, aí as coisas já mudam, né? Porque agora você, louvado seja Deus, é uma nova criatura. Como o apóstolo Paulo falou pela sua palavra, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Então, agora a sua conduta tem que ser diferente do seu lado da sua casa, para que você possa ganhar a sua esposa. Aquilo que você fazia com ela, se você gritava, se você batia, você não pode fazer mais. Louvado seja Deus. Todas aquelas coisas que você fazia de errado dentro do seu lado da sua casa, você não pode fazer mais, que agora você é nova criatura. E através do seu bom testemunho, você irá conseguir ganhar a sua esposa para Jesus. Da mesma forma também, as irmãs, né, que tem aí marido descrente, até novas convertidas também. Louvado seja Deus. Então as irmãs têm que ser sujeitas aos seus maridos. Irmão, mas ele não é crente e não conhece a doutrina. Mas a palavra de Deus diz que ela tem que ser sujeita. Louvado seja Deus. Tá na Bíblia, irmão? Tá. Os irmãos podem abrir aí em Efésios 5, versículo 22. E vai dizer assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Então, apesar do marido não ser crente, ser ímpio, né, ser descrente, a mulher que guarda a doutrina, a varoa, que guarda a doutrina, a santa palavra de Deus, ela tem que obedecer o seu marido. Mas tem um limite, louvado seja Deus. Se o seu marido, minha irmã, chegar para você e mandar você escolher entre Jesus e ele, você tem que escolher quem? Jesus. Então, as varoas têm que obedecer sim, mas tem um limite. Louvado seja Deus, desde que não vá contra, louvado seja Deus, a fé da pessoa. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Só que é claro que eles não vão chegar falando assim, mas tem muitos que falam, né?
Se você não deixar de ir para essa igreja, eu vou largar você, você vai ter que escolher ou a igreja ou eu. Então, as varoas têm que escolher a igreja, ou seja, porque ela vai estar escolhendo Jesus. E Jesus falou pela sua palavra que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, que isso aí se chama renúncia. Então, da mesma forma também, os maridos ímpios vão ser santificados pelas varoas de doutrina através de seu bom testemunho. A Bíblia fala em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, qual é a mulher sábia? É aquela, louvado seja Deus, que suporta, louvado seja das tribulações dentro do seu lado, da sua casa, calada, só em espírito, intercedendo para Deus ter misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, nós sabemos que não é fácil, né? Não é fácil quando você tem uma pessoa que não é crente dentro do seu lado da sua casa. Você passa muita luta, muita tribulação. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Então, o Espírito Santo que nos consola. Então, minha irmã, talvez você está passando luta, tribulação, para estar ganhando aí sua família para Jesus. Mas eu digo uma coisa, persevere. Você está fazendo campanha de oração? Continue. Você está fazendo oração nas madrugadas? Continue. Mas não deixe de perseverar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus falou pela sua palavra que tudo que pedires na oração crendo, recebereis. Então, se você tiver fé e estiver andando na doutrina, se você perseverar, você tem grande chance de ganhar a sua casa e seu esposo para Jesus. Mas isso também tem que ter um bom testemunho, um bom exemplo, uma boa conduta dentro do lar. Eu me lembro muito bem, louvado seja Deus, no testemunho que eu ouvi, né? Louvado seja Deus, de uma irmã que ela falava. E o esposo dela não era crente. E ele sempre chegava, louvado seja Deus, com seus amigos ali e pedia ele para ela preparar alguma coisa, jantar ali para eles. E ela sempre fazia, sempre obedecia, sempre sujeita a ele. Louvado seja Deus. Só que chegou um certo ponto que ele perguntou para ela: mulher, por que tudo que eu mando, tu faz? Às vezes eu sou grosseiro contigo e tu não fala nada, fica calado e ainda faz. E ela chegou e falou para ele: é porque eu sei o que está preparado para mim lá no céu. Louvado seja Deus. Então, ali, meus amados irmãos, ela conseguiu ganhar o esposo dela, porque ele se comoveu com aquilo, porque ele viu que ela era realmente obediente à palavra de Deus, como nós acabamos de ler em Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos. Por quê? Louvado seja Deus, ela obedecia à palavra de Deus. Claro que ela estava sofrendo, mas ela obedecia à palavra de Deus. E tem muitos pastores também que falam assim: ah, irmã, mas você tem que lutar pelo seu casamento, né? Ah, irmã, você tem que lutar aí pelo seu lar. Mas só que nós sabemos, meus amados irmãos, que se chega a um ponto ali do relacionamento abusivo, a qual o marido começa a espancar a esposa, louvado seja Deus, e essas coisas, então, aí a esposa deve se apartar do marido, louvado seja Deus, porque aí nós vemos que aí é um relacionamento abusivo, Deus não se agrada dessas coisas. Louvado grande seja o nome do Senhor. Então, minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, muito cuidado aí com esses ensinamentos desses pastores mundanos. Louvado seja Deus. Então nós temos que seguir tudo pela palavra de Deus, baseado no Espírito Santo de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que é assim, e o pregador está dizendo que é de outro jeito, então nós temos que seguir a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, como ele falou aqui no versículo 14: de outra sorte, vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, por conta do bom testemunho do varão, que agora aceitou Jesus, que agora é uma coluna dentro do seu lado da sua casa, ou da varoa, né? Louvado seja Deus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.